Nós não tínhamos som, nós não tínhamos ainda nada, nem cadeira. Tudo que nós tínhamos era uma palavra do Senhor e um coração apaixonado. E é tudo que você precisa na sua vida, de uma palavra de Deus e um coração apaixonado. Diga bem forte comigo: uma palavra de Deus e um coração apaixonado. E conforme foi crescendo a igreja, a gente encontrou um lugar que é aqui na mesma rua. Levante sua mão, você que foi parte da igrejinha ali do Casulo, amém? Era uma igreja muito diferente. Ah lá, Jesus amado, não acredito que vocês acharam essa foto. Você, né, Johnny? Para quem não sabe, esse primeiro altar, eu gosto de contar isso sempre, era a cama da minha sogra, da Ivone. Ela tinha uma cama de pallet e ela falou assim: eu tenho lá, não estou usando, então leva para a igreja. A gente fez um negócio lá e eu pregava em cima da cama que ela dormia. Misericórdia, Senhor Jesus. E está ali até hoje, onde os bateristas tocam. Por isso que a bateria ela é meio carregada, entendeu, irmão? Porque tem uma história. Brincadeira. E ali nós mudamos esse lugar, pintamos de preto. E foi muito louco a gente pensar, porque a gente recebeu tanto nome. Primeiro falavam que a gente era uma seita. Depois a conversa era que a Igreja Vitória, que tinha começado ali, era a igreja da boate. Eu gostava disso, eu achava massa. Era uma boate gospel, amém? Aleluia. Um eletrônico gospel, uma droga gospel, está amarrado em nome de Jesus. A igreja da boate. Aí depois virou a igreja LGBT. Cara, a gente teve tanto nome. A igreja do artista, falavam assim, só porque meu cabelo era platinado. Enfim, era todo tipo de nome que você pode imaginar. Mas tinha uma coisa que as pessoas não podiam negar acerca da Igreja Vitória: tinha uma galera apaixonada por Jesus. Nós não éramos os mais bonitos talvez da cidade, não era a igreja mais estruturada, mais linda, mais refrescante, se você me entende, se você é dessa época, mas nós éramos os mais apaixonados, sem sombra de dúvida. E o fato é que quando você está apaixonado, você supera qualquer obstáculo. Não é verdade? Quando a gente está apaixonado, cara, a gente não liga para as coisas que estão lá ao nosso redor, porque nós estamos apaixonados. Então a gente não pensava em conforto, a gente não pensava em ter um telão de LED. Tudo que a gente pensava era estar adorando a Jesus com a nossa paixão, porque nós tínhamos uma palavra de Deus e um coração apaixonado. Todas as vezes que você está apaixonado, você supera qualquer obstáculo. Olha para o seu irmão que está com uma cara de santo nesse domingo de ceia e fala para ele assim: quantas loucuras de amor você fez apaixonado. Hein, Iriel? Eita glória. Cadê o Marcelo? Acabou de casar. Eu olhei para ele, ele estava meio amarelo na bateria. Eu falei: gente, o que aconteceu com o Marcelo? Uma semana de lua de mel, o menino está quebrando tudo lá para o Monte Castelo. Eita glória. Monte Castelo não, como que é o nome? Mata do Jacinto. Mas quantas coisas a gente faz quando está apaixonado, e como a gente é bom em passar por qualquer obstáculo quando estamos apaixonados. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: se prepara, irmão, porque a gente vai acabar esse culto de uma maneira que a gente nunca terminou na história da igreja. Você vai sair daqui desse culto muito mais apaixonado por Jesus aqui. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: você ainda tem paixão? Você ainda tem paixão? Então vamos comigo, presta atenção, está pronto? A Bíblia fala sobre uma igreja numa cidade chamada Éfeso. Fala comigo, Éfeso. Cara, Éfeso não era um lugar imaginário, era uma cidade real, com pessoas reais, com histórias reais. E agora, 43 anos depois, João está escrevendo uma carta para 7 igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso. Só para você entender, Éfeso, essa cidade, nessa época que foi escrita esse texto, viviam mais ou menos 300 mil pessoas. Era a maior cidade do mundo nessa época.
E Paulo foi missionário de Deus, e ele foi quem implantou essa igreja nessa cidade de Éfeso. Ele foi o homem desbravador, então ele tinha um monte de discípulo, que ele levava uma caravana de missionários, e aí ele chegava lá e começou a pregar o evangelho nessa cidade de Éfeso, porque Paulo tinha um coração apaixonado. Paulo foi alguém que caminhava numa paixão por Jesus Cristo. Então quando você une uma paixão por Jesus Cristo no lugar certo, a chance de você viver um propósito incrível é grandiosa. E Paulo, fala comigo, Paulo era muito apaixonado. E por isso que Deus colocou ele no lugar estratégico. Éfeso é uma cidade que era portuária, que recebia gente do mundo inteiro que ia lá para receber suas encomendas. Era uma cidade muito, muito importante na época, e lá tinha uma igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Então fala bem forte, a paixão, mas o lugar certo. Diga mais uma vez, eu preciso ter uma paixão e estar no lugar certo. E o lance é, você tem feito com paixão as coisas que você tem feito? Você tem realizado com paixão não só as coisas aqui na igreja, mas na sua vida? Porque, irmão, se você perder a paixão pelaquilo que você faz, você perdeu o propósito. Não tem coisa mais incrível. Você quer que uma pessoa siga a sua visão, transmita de maneira apaixonada? E o fato é que o nosso coração, ele é muito fácil de se apaixonar. A gente se apaixona muito fácil. A gente é apaixonado pelo time. Ainda agora, antes da gente pregar, antes da gente começar o louvor, tinha 2 pessoas do louvor, inclusive, que em vez de estar orando, estavam assistindo o jogo do Flamengo e do Fluminense. Apaixonados pelo time, mas apaixonados por Jesus também. Mas mais pelo time, eu acho. Tomara que perca o Flamengo, eu acho que era flamenguista. O fato é que o nosso coração é muito apaixonado. Cara, quem já foi num jogo de futebol? Levanta a mão. No estádio. Mano, o que acontece naquilo lá, mano, é uma loucura. O nosso coração, ele é seduzido às paixões dessa vida. Isso é muito bom, por um lado, se você entende que a paixão precisa estar alinhada com o seu propósito. Você não pode perder a paixão, porque se você perder a paixão naquilo que você está fazendo, você perdeu o propósito. Pensa comigo, irmão, você está comigo? Então feche os seus olhos agora, rapidinho, e pensa naquilo que você está fazendo hoje. Começa pelo seu trabalho. Cara, você está apaixonado pelo que você está fazendo? Você tem paixão no que você está fazendo? Ou se tornou um meio de ganhar dinheiro, e só isso? Pensa na sua família. Você é apaixonado em ser pai? Você é apaixonado em ser mãe? Você é apaixonado em ser filho? Sabe, você está vivendo uma vida de maneira apaixonada, porque não tem uma maneira melhor para você viver do que de apaixonadamente. Nós cantamos e falamos nessa igreja todos os cultos. Somos a igreja mais apaixonada por Jesus dessa cidade. Mas será que isso é uma verdade? Será que isso de fato é uma verdade? Olha para mim, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não for fiel e apaixonado no pouco, por que você acha que Deus vai te colocar no muito? Eu sei que talvez você venha na igreja hoje. Quem foi abençoado pelo louvor e por tudo que está acontecendo aqui, diga amém. É uma igreja muito diferente. Sabe por que é diferente nesse lugar? Porque nós amamos a presença dos nossos irmãos, porque nós sonhamos com isso. Nós começamos uma igreja sem poder nos reunir. Então o nosso sonho sempre foi, a paixão do nosso coração, um dia nós vamos ter um povo reunido, nós vamos poder se abraçar de novo, nós vamos poder cantar juntos. Esse era o nosso sonho. O Quarta Flow, que é um dos cultos da igreja, que a gente tem toda quarta-feira aqui, ele nem sempre foi presencial. Começou online, um dia de intercessão apenas. Então todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente é muito apaixonado, porque a gente sabe o valor de estar junto, o valor de poder adorar com o meu irmão, o valor de estar na presença de Deus. Olha para mim, irmão, um dia eu quis morrer, mas o Senhor me curou, então por isso que eu amo viver. Eu estou aqui para te desafiar a ter uma vida apaixonada.
a começar a entender que você precisa voltar a se apaixonar, porque se você quiser recomeçar, o recomeço nem sempre é começar coisas novas, mas talvez é voltar às práticas do primeiro amor, é você voltar a ser apaixonado por Jesus, como Davi foi. O começo dessa série eu falei sobre Davi, e é uma história muito incrível, porque Davi, ele é um cara que era completamente apaixonado por Jesus. Ele era um cara apaixonado pelo aquilo que ele fazia, sem ninguém ver. Ele se tornou um grande soldado, com uma habilidade de matar leões, ursos, e é por causa disso que ele derrotou Golias. Foi a paixão de Davi que tirou ele de um pasto e colocou ele num palácio. Então não adianta você desejar coisas grandes no Senhor, não adianta você querer novos níveis do Senhor, se o que Deus está colocando hoje na sua mão, você não está fazendo com paixão. Tem que ser apaixonado. Hoje a gente tem, por enquanto, 5 salas de kids, todas com ar-condicionado, todas com ótimas professoras, com cadeiras, poltronas, conforto, mas nem sempre foi assim. Mas eu te garanto, se você pesquisar as primeiras professoras, você vai saber, ouvir da boca delas, nós não tínhamos estrutura, mas nós éramos apaixonadas. E por causa da paixão, do pouco, Deus colocou sobre o muito. E essa é a certeza que eu tenho, que um dia, eu não sei se é esse terreno do lado, mas nós teremos um templo só das crianças. Elas fazendo louvor, elas orando, elas profetizando, elas brincando, quadra de futebol, videogame, para elas poderem ter uma área de lazer, porque é isso que eu quero para essa igreja. E eu sei que isso não é sonho do Eberson, é a vontade de Deus. Mas para a gente chegar nesse lugar, nós primeiro precisamos ser apaixonados na salinha onde só tinha 3 cadeiras. Talvez você não viveu coisas novas do Senhor ainda, porque você não está fazendo de maneira apaixonada isso que está na sua mão. Então valoriza onde você está, valoriza o que você está fazendo, porque você precisa voltar às primeiras obras e se apaixonar por Jesus de novo. Cara, eu não sou o cara mais santo dessa igreja, e eu sempre falo isso, eu sou o pior da igreja. Mas essa noite eu quero que você olhe para mim como uma referência de um homem apaixonado por Jesus, porque eu duvido você encontrar nessa cidade um cara mais apaixonado por Jesus que eu. Eu te desafio a ser mais apaixonado por Jesus que eu. Te desafio mesmo, quero muito que você seja, porque se você se tornar um cara mais apaixonado por Jesus, grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Levante sua mão e diga assim: eu preciso me apaixonar de novo por Jesus. O problema é que a gente coloca a paixão no lugar errado. A gente usa aquilo que é para ser para Deus, aquilo que é para ser para o bem, para o propósito do Senhor, toda a paixão no lugar errado. E irmão, a paixão certa no lugar errado é perigoso. Aonde está a sua paixão? Se você puder escrever hoje uma coisa que você é apaixonado, o que seria? Carro. Eu sou apaixonado pelo Rafael, pastor. Sou apaixonado pela Isabela, pastor. A gente dá nome para as paixões da nossa vida. Sou apaixonado por fulano, por ciclano. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Sou apaixonado pelo Luan Santana. Quando Jesus vai estar no topo 1 da nossa vida? Quando Ele vai ser a paixão do nosso coração? Quem está comigo nessa noite em nome de Jesus? Cara, e o problema dessa cidade, Éfeso, estava passando uma dificuldade. Eles tinham um pastor nessa igreja de Éfeso, pastor Timóteo. Tudo indica que ele era jovem, que ele era um pouco tímido. Abre comigo para você ver, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Timóteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, 3. Paulo, a todo momento, começa a encorajar Timóteo. Ele começa a fazer com que Timóteo seja encorajado. Então ele fala: quando partir para Macedônia, pedir que você, diga comigo, permanecesse. Forte, irmão, diga permanecesse.
em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Paulo está falando para Timóteo: fica em Éfeso, permaneça, porque existem pessoas aí que estão levantando falsas doutrinas. Então eu imagino que Timóteo queria sair dali. E aí a gente percebe algo poderoso acerca da paixão, porque paixão, fala comigo, paixão não é personalidade. Não é personalidade, você não é aquela pessoa, ela é bem apaixonada. Não, paixão não é personalidade. E a prova da sua paixão está na perseverança. Como é que a gente sabe se a pessoa é de fato apaixonada? Se ela persevera. Por isso que Paulo fala para Timóteo: quando partir para Macedônia, pedi a você recomeço, para que você permanecesse. Diga bem forte: permanecesse. Irmão, presta atenção, a prova da sua paixão por Jesus é a sua perseverança. Como é que eu sei que a pessoa é apaixonada por Jesus? Tudo pode ser abalado, mas a fé dela não é. Ela permanece. Ela permanece. A pergunta que eu faço para você é: você ainda tem paixão no seu coração? Será que ainda nós somos aquela igreja apaixonada por Jesus que começou há 5 anos atrás? Eu não sei você, mas eu continuo mesmo jovem apaixonado por Jesus. Mais bonito. Mas sou o mesmo, apaixonado por Jesus. A gente não pode perder o coração apaixonado, irmão. Lembra você quando entrou na igreja? Os primeiros dias, talvez para alguém aqui tenham sido os primeiros dias. Aproveita, porque isso chama primeiro amor. Os primeiros dias na presença do Senhor. Mas muitos que estão aqui já estão há muito tempo na igreja. E a pergunta que eu te faço hoje, Igreja Vitória, é: você continua apaixonado por Jesus? Você continua fazendo com paixão o que você está fazendo? E é por isso que eu falo para a galera aqui do louvor, eu pego muito no pé deles. Amo todos esses meninos aqui da igreja que cantam aqui nesse lugar. São bênçãos demais. Nós somos privilegiados. E eu sempre falo para eles: cara, a gente precisa ser os mais apaixonados do culto. O fato é que não é fácil subir aqui no altar quando você está em guerra no seu coração. O fato é que não é fácil a gente adorar aqui em cima, fazer uma performance aqui em cima, quando nem sempre tudo vai bem. Mas é aí que está, que a paixão no nosso coração precisa ser uma lâmpada acesa, precisa ser algo que queima no nosso coração. A gente fala isso na igreja, é um dialeto crentez: vamos queimar por Jesus. O que é queimar por Jesus? É se manter com a chama acesa, é manter o fogo aceso no Senhor, é manter o coração incendiado por fome e sede da presença de Deus. Será que você ainda tem paixão por Jesus? Aonde está a sua paixão? Porque é isso que Deus está perguntando para a igreja de Éfeso: você abandonou o primeiro amor? Então aqui nessa igreja a gente tem essa liberdade. Por que a gente é tão gritento e barulhento? Porque a gente é muito apaixonado, irmão. Aqui na igreja, uma ministra do Senhor, mesmo grávida, pode se ajoelhar na hora do louvor e fazer a adoração dela ao Senhor, porque ela não está fazendo um show para você. Nós somos apaixonados por Jesus. Aqui nessa igreja, você pode chorar, irmão. Você pode derramar as suas lágrimas nesse lugar. Você pode gritar nesse lugar. Você pode correr. Só não corre em direção do altar, que vai ser estranho. Dá um medo. Mas você pode correr no mesmo lugar, talvez. Mas você precisa entender que você está num ambiente em que a sua paixão por Jesus não pode ficar em silêncio. Ela precisa ser exposta. Por isso que nós somos uma igreja que celebra o Senhor, que dá brado de vitória, que se mexe, uma igreja viva, porque você não está num velório. Pastor, não gosto de barulho. Te indico um monte de igreja para você ir. Porque nós vamos fazer barulho, porque nós cremos que uma vez
Pergunte para Jericó o que acontece quando o povo celebra em alta voz: as muralhas precisam cair. Nós somos uma voz nessa cidade, e é por isso que a gente celebra o Senhor, é por isso que a gente grita, porque nós somos muito apaixonados. Que qualquer torcida, eu desafio você, Igreja Vitória, a ser muito mais barulhenta que qualquer torcida dessa cidade. Nenhuma torcida vai ser mais alta que o som da adoração dessa igreja, porque nós somos apaixonados por Jesus. Pastor, eu estou com um problema financeiro, o que tem a ver comigo essa palavra? Talvez você está mais apaixonado pelo seu dinheiro. Porque você precisa entender, se você não colocar a sua paixão no lugar certo, você vai ser trocado de lugar. Sabe, de verdade, irmão, a gente precisa entender que Deus tem um plano e um propósito para essa cidade, e Ele nos entregou uma missão. E essa missão não é para ser feita de qualquer jeito, ela só vai funcionar se fizermos de maneira apaixonada. É por isso que nós falamos aqui, não é brincadeira. Eu não fico brincando quando eu falo, somos uma igreja apaixonada. Eu estou profetizando para que o seu coração comece a pulsar de novo em paixão por Jesus. Será que você ainda tem paixão por Jesus? Ou será que Ele só virou para você uma lista de pedidos? Olha para quem está ao seu lado e aproveita que vou tomar uma água e fala assim: quando que vai ser que você vai se jogar no chão no momento de adoração? Porque é isso que nós expressamos. Vamos ler de novo Apocalipse capítulo 2, porque a Bíblia vai nos ensinar algo poderoso. Versículo 5: portanto, lembre-se de onde caiu. Recomeçar muitas vezes é você lembrar de onde caiu, é você lembrar quem você era. Tem coisas que você perdeu ao longo do tempo, por causa dos problemas da vida. Volta, atrás de volta. Lembra onde caiu. Arrependa-se. E se você sentir, se tiver um arrepio, volte ao primeiro amor. É isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 5. A Bíblia fala o seguinte: arrependa-se e faça as obras que praticava. Apóstolo, como que eu faço para recuperar a paixão por Jesus? Não é tendo uma sensação, mas é tendo uma ação. Pratique as primeiras obras. Olha para mim, irmão. Esse é um princípio de Deus para você voltar a ser um homem de excelência, uma mulher de Deus. Se o que você está fazendo você não tem mais paixão, não é assim: Senhor, volta a paixão no meu coração. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu cantei essa música uma vez, nunca mais dormi. Eu quero perder o sono outra vez, nunca mais dormi. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela fala sobre uma prática das primeiras obras. Voltar a queimar por Jesus é você voltar a fazer aquilo que você fazia no primeiro amor. Toca o nome de alguém e diga: volte a fazer as primeiras obras. Faça o que você fazia no começo. Faça o que você fazia, irmão, presta atenção. Voltar ao primeiro amor, se manter apaixonado, é uma prática. Não é um sentimento, não é uma sensação, é uma prática diária. Então eu começo lendo um versículo, porque é uma prática, e esse versículo vai me levar para outro versículo, e daqui a pouco, a minha semana, eu já li versículo todos os dias. Eu começo a orar por 1 minuto, daqui a pouco eu estou orando 5 minutos, porque é uma prática de vida.
Se manter apaixonado, se manter queimando de amor por Jesus é ter uma vida prática, praticar as primeiras obras. A todo momento eu estou praticando aquilo que Deus colocou na minha vida, a minha missão, o meu propósito. Voltar ao primeiro amor, se apaixonar por Jesus, você acabou de ler. Volte a praticar as primeiras obras. A todo momento, irmão, presta atenção, eu sou apaixonado em pregar por Jesus. Eu sou apaixonado em cantar para Jesus. E todos os dias eu levo minhas crianças para a escola, Malu e o Judá. E o trajeto da minha casa para a escola deles é muito legal, porque rola todo tipo de assunto que você imagina na sua vida, rola nesse trajeto. Eu já entendi que a Malu, principalmente, ela fica guardando umas perguntas para essa hora, que a mãe não está perto, que a avó não está perto. Como o dia que ela falou para mim, nunca vou esquecer: pai, tem um menino na minha escola eu não sei, quando eu chego perto dele, meu coração fica meio acelerado, parece que eu fico com vergonha. Enquanto ela falava, o meu coração parou na hora, começou a parar de bater. Para mim, ela falou. Eu fiz o que todo pai coruja faz. Fiz a oração. Deus levou o menino para outro estado. Mas é muito louco, porque a Malu, ela faz umas perguntas nesse trajeto. O Judá começou a fazer também. E toda vez que ela pergunta algo para mim, como por exemplo, ela perguntou: pai, por que o sol brilha? Mas no carro, eu começo a pregar para eles, porque eu estou praticando as primeiras obras. E se eu estou aqui pregando agora, não é porque eu do nada virei um pastor que prega. A minha vida é completamente apaixonada por Jesus, e aonde eu estiver, eu estou praticando as primeiras obras. Estar apaixonado por Jesus é você voltar a fazer aquilo que você fazia no começo. É você entender que voltar ao primeiro amor é você voltar a ser quem você era em Jesus. De vez em quando a gente se perde, mas a gente precisa voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras do Senhor, a confiar genuinamente, quase não saiu, que Deus é o Jeová Jirê, a confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. A rotina, o crescimento não pode roubar a paixão do seu coração. Nós não seremos uma igreja grande e fria. Vou dizer mais uma vez: nós não seremos uma igreja grande com uma estrutura bonita, poderosa, com pessoas vazias. Eu abro mão do crescimento, se for preciso escolher, para ficar apaixonado por Jesus, porque eu sei que o que Deus tem para nós não é uma mentira, um evangelho de mentira, mas um evangelho de verdade. Quanta paixão tem no seu coração quando você sai da sua casa e vem aqui na igreja. Porque se eu não sei como você está, mas eu preciso te falar essa noite, talvez Deus está passando perto de você, está rejeitando sua oração, porque você abandonou o primeiro amor. Igreja Vitória, me escute. Deus está nos chamando de volta ao primeiro amor, de volta às primeiras obras, de volta àquela igreja apaixonada por Jesus, que independe de circunstâncias. Se tem ar-condicionado ou se não tem, a gente vai celebrar do mesmo jeito. Se tem estrutura ou se não tem, não é a estrutura que define a unção dessa igreja, é a glória que está no seu coração e na minha vida. O que define o tamanho da adoração e o grito que a gente faz nesse lugar não é o LED nem o painel de LED. Nada disso é suficiente, porque existem lugares que tem coisas muito maiores, mas não carregam a unção de Deus. O que muda é essa geração. O que faz com que as pessoas saiam da sua casa, entram aqui e saiam transformadas, é uma igreja completamente apaixonada por Jesus.
E a Bíblia diz que nos últimos dias o coração de muitos ia esfriar, mas não de todos, não o seu, não o meu. Nós continuaremos queimando de amor por Jesus, nós continuaremos apaixonados por Jesus, nós continuaremos celebrando Jesus, o amado de nossa alma. O amado de nossa alma. O amado de nossa alma. O que nossos filhos contarão, irmão? O que seus filhos contarão quando eles crescerem? Será que ele vai contar que você foi um pai apaixonado por Jesus? Eu amo o que está acontecendo lá em cima. Não é porque os meus filhos estão lá, mas é porque eu sei que eles estão sendo marcados, e eles vão contar quando forem mais velhos. Nós vimos numa igreja que os voluntários eram apaixonados, que os cantores eram apaixonados, que era barulhenta, as pessoas celebravam. Eles vão contar quando crescerem. Nem todos ficarão na igreja, talvez outros vão mudar de cidade, outros vão para outros lugares, mas eles serão marcados. Uma geração está sendo marcada pelo barulho que nós estamos fazendo aqui. O que os seus filhos contarão de você? O que ele vê quando ele acorda? Pais que estão brigando, preocupados com o trabalho, com grosseria, ou pais que acordam orando, adorando o Senhor com adoração, porque isso está marcando a sua família. Deus conta com a gente, não tem outra maneira da gente viver. Nós precisamos viver de maneira apaixonada, porque é a paixão por Jesus que faz a gente enfrentar qualquer obstáculo. Pastor, a paixão passageira, balela. Eu continuo apaixonado por Jesus e não passou, não vai passar nunca, irmão. Passageiro é o rolo que você tinha, que piscou para você se apaixona. Isso é passageiro. Mas quem já pisou no santo lugar, em outro lugar não consegue viver. Quem já viu o som da voz de Deus, quem já sentiu a presença do Senhor, sabe que não existe nenhum lugar nessa cidade, nenhum lugar no mundo igual à presença de Deus. Por isso é hora de recomeçar, meu irmão. E o nosso cuidado é que a nossa paixão siga o nosso propósito. O nosso cuidado é que o nosso coração não siga as nossas paixões. Porque a paixão, ela não é uma boa GPS. A sua paixão precisa seguir o seu propósito. Se você entender o seu chamado, o seu propósito, pegar a paixão por Jesus e colocar nisso, você será imbatível. Então, se é para ser pai, eu vou ser completamente apaixonado em ser pai. Se a minha missão é ser um marido, eu vou ser um marido apaixonado. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É hora de recomeçar, meu irmão. E muitas vezes recomeçar é voltar nas primeiras obras. Você me ajuda essa noite? Tem alguém do seu lado? Fala para essa pessoa: se prepara, porque os próximos cultos podem ser tão sobrenaturais que pode não ter hora para acabar.
Talvez essa noite o que você precisa é entender que quando nós partirmos o pão, os seus olhos vão se abrir de novo. Como os discípulos que caminhavam com Jesus para Emaús. Que a Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, o coração deles queimava. Eles não podiam ver Jesus, até que o pão foi partido. E essa noite, essa ceia vai ser exatamente isso. Ao partirmos o pão, os nossos olhos serão abertos, e o nosso coração vai voltar a ser cheio de amor por Jesus. Existe uma cidade que precisa de Jesus. E essa noite você não precisa de uma palavra profética para mudar a sua vida. O que você precisa é ser apaixonado por Jesus. Quer viver milagre financeiro? Seja apaixonado por Jesus. Porque se Ele veste os lírios, se com todo cuidado Ele cuida das aves, quanto mais dos seus filhos. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Será que você ainda tem paixão no seu coração, irmão? Será que você encontrou em Jesus algo suficiente para você se apaixonar por Ele? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados e por alguns minutos faça uma análise no seu coração. Tenta lembrar aí aonde você caiu. Quando você perdeu o coração de criança? Quando que você perdeu a fé no seu chamado? Quando você deixou de acreditar que Deus continua sendo bom acerca de qualquer circunstância? Tenta lembrar e volta. Volta para lá, para esse dia. E comece a praticar de novo as obras do primeiro amor. Deus me fala de pessoas aqui que a vida inteira oraram e fizeram devocionais ao Senhor. Mas foram tão frustradas com religião e com igreja que abandonaram. Deus me fala de pessoas aqui que sempre viveram por fé. Todos os passos que você dava eram em fé. Mas porque alguns gigantes não caíram, você perdeu a fé. Volta a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Não vai passar da gente a glória. Não vai passar de você o que Deus tem para fazer na sua família. É você que Deus vai usar. É a sua história que Ele vai usar. É o seu coração mesmo quebrado, mas apaixonado por Jesus, que vai mudar a história da sua família. Deus te trouxe nessa igreja hoje
para falar para você que você está preocupado demais com as coisas terrenas, que é para você voltar os seus olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles mandam dizer para você que é a hora de você voltar os seus olhos para Ele, e colocar lenha no seu coração, para aumentar a chama do Senhor dentro de você.